A fé que bendiz ao Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. As palavras de Pedro ecoam como a demonstração da grande gratidão que sentia por Deus. Contudo, o que deve ser observado é o que nutria essa imensa dívida que sentia, a experiência, a esperança da ressurreição. Ele inicia o verso bendizendo ao Senhor, que é, na verdade, a exaltação dos grandes, inigualáveis e memoráveis atos de Deus para a salvação dos eleitos. No entanto, com isso ele também expressa uma confissão de fé. Pedro refere-se a Deus, não a um Deus qualquer. Define-o como o Pai do Senhor Jesus Cristo, indicando aí a divindade do Messias e a ligação às promessas do Antigo Testamento. Primeiramente, a filiação divina de Jesus Cristo pode ser entendida como existência da mesma essência entre Pai e Filho. Jesus Cristo é Filho como nós somos em sua humanidade. Contudo, em sua divindade é Filho de forma que só Ele é. É o eternamente gerado do Pai, aquele que procede do Pai desde que o Pai existe, isto é, desde toda a eternidade anterior à criação de todas as coisas. Portanto, Pedro claramente integra Jesus Cristo ao ser plural de Deus. Sabemos que o Messias é a segunda pessoa da Trindade, que juntamente com o Espírito Santo compõe o ser triuno de Deus. A confissão de fé expressa pelo apóstolo também fala da comunidade e da unidade dos salvos. Ele não constrói sua fala no singular. Enuncia a verdade no plural, agregando todos os crentes à condição de servos de Cristo. Jesus é chamado de Nosso Senhor. Esta é uma forma de nivelar a todos perante o Messias. É interessante que ele não é chamado de Salvador. Também curioso é que o verso esteja falando da salvação, mas quem é louvado por isso é o Pai. O Filho é apresentado no verso como o agente da redenção. Pedro pode se expressar dessa forma, pois realmente a obra da salvação, assim como tudo o que Deus faz, é obra conjunta das pessoas da Trindade no ser de Deus. Jesus, embora seja aquele que estritamente operou a salvação, foi enviado pelo Pai e conduzido em tudo pelo Espírito Santo que o revestiu já no batismo por João Batista. A Igreja é vista como serva de Cristo. Tal nivelamento na condição de todos os crentes perante Cristo deve levar ao abandono de qualquer jactância, orgulho e senso de grandeza. A Igreja é um lugar onde não deveria haver distinções. Todos são servos. A confissão de fé petrina também expressa precioso conteúdo doutrinário quanto ao Salvador. Além de ser chamado de Senhor, ligando-o ao Deus que fez as promessas do Antigo Testamento, também é referido como Jesus Cristo. Ora, o Senhor não tinha como sobrenome Cristo. Essa palavra, que é o equivalente na língua grega ao termo hebraico Messias, é usada para afirmar que aquele pregador que veio da Galiléia, já referido Filho de Deus na Trindade, através de quem vários sinais foram feitos, dentre os quais a inigualável ressurreição, é o Messias prometido no Antigo Testamento. Afirma-se o cumprimento da promessa e o estabelecimento do reino. A presença do Cristo é prova de que o seu reino é presente e se expande no mundo através de sua principal agência, que é a Igreja. Depois de se referir ao Pai e ao Filho, Pedro exalta a misericórdia divina como o atributo de Deus que viabilizou a nossa redenção. Se o Pai não tivesse olhado com olhos misericordiosos para a terrível condição humana, nenhum descendente de Adão restaria. Pedro afirma que foi pelo expediente da misericórdia que em Cristo o Pai nos regenerou. A partir de então, esperamos avidamente a ressurreição, baseados exatamente no fato de que Jesus Cristo já ressuscitou. Ele é a prova máxima e cabal de nossa própria redenção final.
A certeza da ressurreição jamais deve abandonar a nossa mente. Se isso ocorrer completamente, desconfia-se da verdadeira conversão. A salvação é a ressurreição final. Se não olhamos fixamente para ela, é porque fizemos de nossa vida com Deus simplesmente um instrumento facilitador da presente vida. Consideremos as preciosas palavras de Pedro e reflitamos sobre o que tem sido a nossa experiência de fé. Que os nossos olhos estejam cravados sempre em Deus e jamais se desviem para se fixarem nas coisas desta terra. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Reverendo Jair de Almeida Júnior.